Olá, professor Alex Sinaldo, curso de ondas. Agora introdução ao estudo de ondas sonoras, onde nós vamos partir para a resolução das atividades propostas. Vamos lá então. Primeira questão do Enem. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescentes de altura. Então, observe isso aqui, ordem crescente de alturas, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. Então, considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor o quê? Bom, a nota Si, ele diz aqui no texto, que é a mais alta. Se ela é a mais alta, é a que tem a maior frequência. E frequência é como nós também podemos chamar altura. Ok? E nós sabemos que, como a velocidade do som é constante para todas as notas musicais, V igual a lambda F, quando você torna esse elemento de cá algo constante, vamos supor 340 metros por segundo, o que vai acontecendo quando você vai aumentando a frequência, que é o caso da nota Si? Ela é a mais alta, tem a maior frequência. Então, para que a velocidade do som dê constante, a nota Si tem que ter um menor comprimento de onda. Por isso que a alternativa aqui é a letra E. Segunda questão. Em um piano, o Dó central e a próxima nota, Dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações, como apresentado nas figuras, em que estão indicados intervalos de tempos t. Então veja o intervalo do tempo t mostrado para o Dó central e o intervalo do tempo t mostrado para o Dó maior. A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é... Então, ele quer que você faça frequência do Dó central sobre a frequência do Dó maior. Isso aqui vai dar quanto? Bom, nós sabemos que frequência é o inverso do período, não é? Então eu te pergunto, para o Dó central, o período dele vale quanto? Observe só o período. Período é o tempo que leva para a onda se reproduzir por inteiro, para que o padrão da onda se repita. Então veja que neste intervalo de tempo t, a onda se repetiu por inteiro. Ela tem essa característica. Veja que depois ela vai se repetindo, tá vendo? Essa parte central aqui, ó, ela já está aqui, ó, e ela vai se repetindo. Então veja que esse daqui é um comprimento de onda. Um comprimento de onda que representa o padrão característico da onda Dó central. Então, nós podemos dizer que o período do Dó central, que eu vou chamar de período DC, período do Dó central, é exatamente igual a esse intervalo de tempo T que tem aqui. Ok? Bom, então, eu posso dizer que a frequência do Dó central é 1 sobre T. Agora, vamos ver o Dó maior. Veja que, nesse intervalo de tempo t,
o padrão da onda do Dó maior se repete 2 vezes. Então nós temos aqui uma onda, um lambda, e aqui nós temos mais uma. Ok? Então nós podemos dizer que o período do Dó maior é igual a T sobre 2. Porque esse T que tem aqui é o tempo de 2 ondas Dó maior. Então o tempo de apenas uma é T sobre 2. Ok? Então, se nós fizermos aqui, ó, a frequência do Dó maior vai ser 1 sobre T sobre 2. Então, a frequência do Dó maior vai ser o inverso, não é? Vai ficar o inverso de T sobre 2, ou seja, 2 sobre T. Bom, como ele quer que você faça a divisão de um pelo outro, então vamos lá. Frequência do Dó central. Sobre T. Sobre frequência do Dó maior. 2 sobre T. Então, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, nós vamos cortar aqui e vamos achar 1 sobre 2. Ok? Então, 1 sobre 2, letra A. Terceira questão. Enem também. Para afinar um violão, um músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Essa diferenciação é possível porque nós já vimos, né? O que é que permite a diferenciação de sons de uma mesma nota musical, ou seja, se eles têm a mesma nota musical, eles possuem a mesma frequência. Se eles têm a mesma frequência, eles têm o mesmo comprimento de onda, mas há algo que o diferencia e nós percebemos isso com o nome de timbre. O timbre do som é diferente, ok? Então, você pode ter essa onda, pode ter essa onda, ok? Veja que todas têm o mesmo comprimento de onda, mas elas têm formatos diferentes, tá? Então, você pode ter essa onda aqui, todas têm o mesmo comprimento de onda lambda. Se todas elas têm o mesmo comprimento de onda lambda, todas têm a mesma frequência, mas o formato delas é diferente e isso vai nos produzir a percepção de timbres sonoros diferentes. Por isso que nós conseguimos distinguir a nota Lá de um piano da nota Lá de uma flauta, por exemplo. Ok? Letra D. Então, quarta questão. O ultrassom é um recurso que utiliza a energia ultrassônica para a produção de vibrações mecânicas no organismo, geradas por um transdutor. Essas vibrações são capazes de produzir efeitos terapêuticos nos tecidos decorrentes do movimento de agitação, efeitos mecânicos, ou do calor gerado, efeitos térmicos. A quantidade de calor gerado depende de fatores como o regime de emissão, contínuo ou pulsado, e intensidade, ou melhor, a intensidade, a frequência e a duração do tratamento. Bom, então vamos lá. Sobre essa quarta questão é correto,
com base no texto, na tabela e nos seus conhecimentos, afirmar que o ultrassom, letra A, sendo uma onda mecânica, sofre o fenômeno de polarização das ondas? Olha, o ultrassom é uma onda mecânica, sim, mas é uma onda longitudinal. Por ser uma onda longitudinal, não sofre o fenômeno de polarização, então é falso. Você só pode polarizar ondas transversais. Depois, letra B. Tendo uma frequência de 34 MHz e velocidade no ar de 340 metros por segundo, apresenta um comprimento de onda de 100 micrômetros. Bom, então nós vamos ter que fazer aqui, né? Testando a letra B. V igual a lambda vezes F. Velocidade 340. Comprimento de onda, nós vamos determinar. E a frequência, ele está dizendo aqui que é de 34 mega. Mega é 10 a sexta. Ok? Bom, então, fazendo essa conta aqui, ó, nós vamos achar um comprimento de onda de 10 micrômetros. Ok? Então, é lógico que está falso, que ele disse aqui, ó, 100. Letra C. Ao atravessar do ar para os tecidos, sofre refração, passando a propagar-se com uma velocidade menor em relação ao ar. Aí é só você olhar para a tabela. Velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Velocidade do som dentro dos tecidos, dentro do músculo, bem maior. Ok? Então, falso. A velocidade aumenta. Aqui também falso. Letra D. Ao atingir uma superfície refletora, parte de sua energia é absorvida e a parcela restante retorna com ângulo igual ao da incidência. Verdadeiro. Isso daqui, ó, é a obediência da lei da reflexão, né? Nós temos aqui, ó, uma reta normal, nós vamos ter um raio incidente, esse raio incidente vai ser refletido com ângulo de mesmo ângulo, então esse ângulo de cá é igual ao de cá, aqui é o I, aqui é o R, e I é igual a R, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok? Mas ocorre na superfície aqui uma certa absorção de energia, por isso a superfície aqui esquenta. Então, em se tratando de amplitude, você vai ter aqui, ó, do lado de cá, uma amplitude já menor, mas com o mesmo comprimento de onda, ok? Ó, o mesmo comprimento de onda daqui para cá, lambda, é o mesmo comprimento de onda daqui para cá, lambda, só que veja que a amplitude diminuiu. A amplitude diminuiu por quê? Porque houve absorção na superfície, ok? E por que o E é falso? Ao atravessar partes do corpo do paciente, não é absorvido, mas somente refletido. Falso. É absorvido sim, tanto é absorvido que gera agitação das partículas do corpo. Essa agitação aumenta a temperatura e pode produzir os efeitos terapêuticos devidos. Ok? Bom, esse texto aí se refere às questões 5 e 6. Então, primeiro, ele fala sobre o que é nível sonoro, que é medido em decibéis. Ele mostra a fórmula do nível sonoro, ele diz qual é a intensidade física sonora que está no limiar da audibilidade. E ele diz que em certa construção, o uso de proteção auditiva, protetor auricular, né, é indicado para trabalhadores expostos durante o dia de trabalho a um nível igual ou superior a 85 decibéis. O gráfico a seguir mostra o nível sonoro em função da distância a uma britadeira em funcionamento na obra. Então, aqui está o gráfico e vamos reproduzir o gráfico de novo e ver as questões. Aqui está o gráfico.
Então, vamos lá. Na questão número 5. Dentre as alternativas, a menor distância da britadeira a qual os trabalhadores podem permanecer sem proteção auditiva é. Aí você olha, qual é o marco? 85 decibéis. Ok? Então, se você estiver em um ambiente de 85 decibéis, ou, como eu já falei para vocês, 85 decibéis também é certo. Se você estiver num ambiente como esse, tem que utilizar os abafadores de som, os protetores auriculares. Ok? No gráfico, você vê que 85 está relacionado a uma distância de 10 metros. Ok? Então, lógico, quanto mais distante o nível sonoro vai caindo. Então, acima de 10 metros, você vai ter sons com nível sonoro abaixo de 85. Quanto mais você vai caminhando esse gráfico aqui para a direita, mais na vertical você vai descendo o nível sonoro. Ok? Então, para não precisar utilizar os abafadores de som, os protetores auriculares, você precisa estar a uma distância acima de 10 metros. Bom, como ele quer que você determine a menor distância, no gráfico a única opção maior do que 10 é 11. Logo em seguida, não é? Imediatamente maior do que 10 é 11. Então, letra C. E na sexta questão ele pergunta: qual é a intensidade da onda sonora emitida pela britadeira a uma distância de 50 metros? Então, vamos lá. Aí você agora vai ter que pegar aqui, ó, a informação que está no gráfico. Veja que a uma distância de 50 metros, o nível sonoro é 70. Tá vendo esse ponto aqui? Pois é. Então, nós vamos utilizar ele para determinar o que se pede. Nível sonoro é igual a 10 log de I sobre I0. Tá? Então, pelo gráfico, 70 é igual a 10 log de I, que é a intensidade física do som local, e o I0, que é a intensidade física do limiar da audibilidade, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tudo bem? Então, corta esse zero com esse. Bom, então aqui vai ficar assim, log na base 10, não é? Lembrar, de I sobre 10 a menos 12 igual a 7. Como é que o logaritmo funciona, né? Funciona assim, ó, a base elevado ao de fora dá igual a esse valor daqui de dentro, ó. Não é assim que o logaritmo funciona? Então, vamos lá. 10 elevado a 7 igual a I sobre 10 elevado a menos 12. Então, a intensidade física vai ser 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a 7. Vai dar 10 elevado a menos 5 watts por metro quadrado. Essa é a intensidade física do som em watts por metro quadrado quando você está a 70 metros. Ok? Aliás, a uma distância de 50 metros. A uma distância de 50 metros. Tudo bem? E para essa distância aí, ele quer que você determine o nível. Aliás, ou melhor, para essa distância daqui, o nível é capturado no gráfico. E para esse nível, você tem essa intensidade, que é 10 a menos 5. Então, está aqui letra D. Veja que uma coisa é intensidade sonora. Isso daqui é uma grandeza eminentemente física, dada em watts por metro quadrado.
Outra coisa, não confunda, é nível sonoro. Ok? O nível sonoro é como o nosso cérebro, ajudado pelo nosso aparelho auditivo, interpreta a intensidade sonora. Enquanto a intensidade sonora é puramente física, o nível sonoro, ele, vamos dizer assim, que é fisiológico, porque depende do cérebro e do aparelho auditivo do ouvinte. Compreendido? Nesse caso aqui, esta fórmula que nós trabalhamos é para o nível sonoro de seres humanos. Tudo bem? Vamos lá então. Questão número 7. NS é o nível sonoro de um som, medido em decibéis. Esse nível sonoro, ele diz que tem essa fórmula, e ele diz que o nível sonoro do limiar da audibilidade, né, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, é o I0, fica sempre aqui embaixo, ok? E ele observa a tabela. A tabela tem valores de intensidade que foram aferidos a distâncias idênticas das respectivas fontes de som. Então, nós temos aqui turbina, amplificador de som, triturador de lixo e TV. Todos à mesma distância. Bom, sabendo que há riscos de danos ao ouvido médio a partir de 90 decibéis. Então, quais as fontes da tabela cuja intensidade de emissão de sons está na faixa de risco? Bom, como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Pegue o valor 90, que é de referência. Então, vamos lá. Ó. N é igual a 10 vezes log de I sobre o I0, que nós já sabemos que é 10 a menos 12. Ok? Então, vamos botar aqui ó, o valor de referência. 90 é igual a 10 vezes log de I sobre 10 a menos 12. Então, corta aqui, ó. Aí vai ficar assim, 9 é igual a log de I sobre 10 a menos 12. Agora, uma coisa que nós temos que lembrar de propriedade de logaritmo, né? O log de uma divisão é igual ao log de uma diferença, não é? Então, 9 é igual a log de I menos log de 10 a menos 12. Ok? Bom, prosseguindo, 9 é igual a log de I menos... Você lembra que em logaritmo a potência ela pode partir para frente multiplicando o logaritmo? Pois é, menos 12 vezes log de 10. Ok? Bom, log de 10 na base 10, essa parte aqui vai dar 1, concorda? Então, vamos ficar assim, 9 é igual a log de I, e aqui vai ficar quanto? Mais 12. Tudo bem? Então, log de I igual a 9 menos 12, menos 3. Significa dizer que aqui é 10, lembre. Qual é o conceito aqui do log? O de baixo é elevado ao de fora é igual ao de dentro. Ok? Então, você pode dizer que I é igual a 10 elevado a menos 3 watts por metro quadrado. Tudo bem? Bom, olhando agora para a tabela, você percebe o seguinte, que quem está abaixo dela é quem está com 10 a menos 4 e 10 a menos 5. Então, ele pergunta, quais as fontes da tabela cuja intensidade de emissão de sons está na faixa de risco? Faixa de risco seria acima desse valor. Esses dois caras aqui estão abaixo. 10 a menos 4, 10 a menos 5. Então, eu teria o amplificador de som
e a turbina como acima da ordem de grandeza 10 a menos 3. Tudo bem? Então, sétima questão, letra D, turbina e amplificador de som. Oitava questão. O primeiro trecho do monotrilho de São Paulo entre as estações Vila Prudente e Oratório foi inaugurado em agosto de 2014. Uma das vantagens do trem utilizado em São Paulo é que cada carro é feito de ligas de alumínio, mais leve que o aço, o que, ao lado de um motor mais eficiente, permite ao trem atingir uma velocidade de 80 km por hora. Outra vantagem do monotrilho de São Paulo em relação aos outros tipos de transporte urbano é o menor nível de ruído que ele produz. Considere que o trem emite ondas esféricas como uma fonte pontual. Se a potência sonora emitida pelo trem, é igual a uma potência de 1,2 mW, qual é o nível sonoro S em decibéis, a uma distância de 10 metros do trem? Ele deu a fórmula do nível sonoro e disse que a intensidade sonora do limiar da audibilidade 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Nós temos que lembrar que intensidade, o conceito físico de intensidade é potência sobre área. Não é isso? Potência sobre área. Então, como se trata de uma esfera, de uma onda esférica, vai ser potência sobre 4πr². Tudo bem? Então vamos lá. A intensidade vai ser, ele já disse que é de 1,2 miliwatts. Então é 1,2 vezes 10 a menos 3 watts. Sobre 4πr². Tudo bem? Nós vamos arredondar o π para 3, para facilitar a nossa vida aqui, ó, vamos fazer um π aproximadamente igual a 3. Então, vamos lá, 4 vezes 3 vezes o raio. O raio é a distância, né? Então, aqui está o trem, ele diz que é uma fonte pontual, e o raio vai ser a distância de onde o som está sendo capturado, né? O som está sendo capturado por toda essa região aqui. Então, ele disse que a distância é de 10 metros. Ele quer saber, ele quer que você determine nessa questão o nível sonoro, que ele está chamando de S aqui, ó, nesse local. Ok? A 10 metros da fonte que é o trem. Então, aqui é πr², 10². Tá? Ok? Então, vamos lá. Quando você faz essa resolução aqui, ó, você vai achar 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Tá? Agora você vem para a fórmula do nível sonoro. S é igual a 10 vezes log de I sobre 0. Então, vamos lá. S é igual a 10 vezes log de 10 a menos 6 sobre I0, que é 10 a menos 12. Esse 10 a menos 6, lembre, veio daqui. E o 10 a menos 12 veio de cá. Ok? Então, o nível sonoro vai ser 10 vezes 6. Vai ser um nível sonoro de 60 dB, 60 decibéis, ok? Aí você pode perguntar, peraí, que salto foi esse? Como assim o professor colocou ali 10 vezes 6 direto? Aí você pega isso aqui, ó, para lembrar, né? Isso aqui, pessoal, vai ficar igual a quanto? Lembre aqui nesse cantinho, vai ficar log de 10 elevado a 6, não é isso? Log na base 10 de 10 elevado a 6. Porque esse 10 a menos 12, ele vai subir. 10 a mais 12. Aí vai ficar 10 a menos 6
né, vezes 10 mais 12, então vai ficar 10 elevado a mais 6, ok? Por outro lado, qual é o conceito que nós temos aqui? Como é que eu acho esse valor x? Ó, o de baixo elevado ao de fora tem que dar igual ao de dentro, né? Então, 10 elevado a x tem que ser igual ao de dentro. O de dentro é esse cara aqui, ó, 10 elevado a 6. Então, x é igual a 6, tá? Por isso que eu coloquei ele direto aqui, ó. Então, 60 decibéis. Ficou claro aí? Então, a alternativa, letra B. Questão 9. Define-se a intensidade de uma onda I como potência transmitida por unidade de área disposta perpendicularmente à direção de propagação da onda. Porém, essa definição não é adequada para medir nossa percepção de sons, pois nosso sistema auditivo não responde de forma linear à intensidade das ondas incidentes, mas de forma logarítmica. Define-se, então, nível sonoro como 10 log de I sobre 0, sendo beta dado em decibéis, dB, e 0, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Supondo que uma pessoa posicionada de forma que a área de 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados de um de seus tímpanos esteja perpendicular à direção de propagação da onda, ouça um som contínuo de nível sonoro igual a 60 decibéis durante 5 segundos, a quantidade de energia que atingiu o seu tímpano foi de quanto? A quantidade de energia foi de quanto? Então, para essa nona questão, vamos lá. Primeiro, nós temos que lembrar, ele deu aqui ó, como beta, né? B ou beta igual a 10 vezes log de I sobre I0, tá bom? Então, 60 é igual a 10 vezes log de I sobre I0. Aliás, eu já vou botar logo aqui embaixo 10 a menos 12, tá? Ó, cortou aqui, ó. Então, nós já vimos pelo conceito de log, isso aqui é log na base 10, né? Que vai ficar como? 10 elevado a 6, né? O de baixo elevado ao de fora, 10 elevado a 6, vai ser igual ao que sobrou daqui de dentro, ó. Vai ficar igual a I sobre 10 elevado a menos 12. Então, isso vai dar uma intensidade. Quando esse 10 a menos 12 multiplicar lá, ó, vai ficar 10 a sexta vezes 10 a menos 12. Vai ficar uma intensidade de 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Essa é a intensidade. Por outro lado, intensidade é igual a potência sobre área. E potência é igual a energia sobre ΔT também. Aliás, a gente aprende já esse conceito de potência lá nos cursos de mecânica, não é isso? Então, nós podemos dizer aqui ó, que energia é o que? É potência vezes ΔT. Mas quem é potência? Se você pegar dessa equação aqui, ó, a potência vai ser intensidade vezes área. Então, a equação da energia vai ficar assim, ó, potência, intensidade vezes área vezes intervalo de tempo. Tudo bem? Então, agora é só colocar todos os elementos. Então, o tímpano recebeu uma energia de quanto? Vamos lá. Intensidade, 10 a menos 6. Área, a área do tímpano, 6 vezes 10 a menos 5. Por um intervalo de tempo de quanto? Ele quer aqui, ó, 5 segundos. 5. Então, resolvendo essa conta, você vai achar uma energia de 3 vezes 10 a menos 10 joules. 3 vezes 10 a menos 10 joules, ok? Isso dá a alternativa C.
por último, a última questão aí, ele fala o seguinte: em 23 de fevereiro de 1978, no estádio do Morenão, em Campo Grande, em um jogo entre Operário e Palmeiras, pois é, Operário já foi um grande time, o público recorde do estádio de 38.120 pessoas era constituído de 60% eram torcedores do Operário, 40% eram torcedores do Palmeiras. Ao som do apito final, todos os torcedores do time vencedor iniciaram o grito de vitória. Considerando que todos os torcedores conseguem produzir o mesmo nível de intensidade sonora de 60 decibéis e que a menor intensidade sonora audível ao limiar de audibilidade possui intensidade de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Ele dá aqui alguns valores, certamente você vai usar. O nível de intensidade sonora produzido pela torcida do time vencedor foi de quanto? Então, torcida do time vencedor foi o Operário, né? O Operário venceu esse jogo aí por 2-0 em cima do Palmeiras. Então, primeira coisa, quantidade de pessoas do time vencedor, 60% do total. Então, você vai pegar o total, 38.120, e multiplicar por 0,6 para achar os 60%. Então, você vai achar que o número total de torcedores do time Operário foi de 22.872. Ok? Bom, nível sonoro. A gente sabe que é 10 vezes log de I sobre I0. Então, vamos lá. Cada torcedor, ele diz, é capaz de emitir aqui, ó, 60 decibéis de intensidade do nível sonoro, né? Então, 60 é igual a 10 vezes log de I sobre I0. E esse I0 é o 10 a menos 12. Foi fornecido na questão e nós já sabemos, né? A intensidade sonora mínima do limiar da audibilidade. Pronto. Corta esse cara com esse aqui. E isso aqui, lembre, é log na base 10. Então, nós vamos ter o quê? 10 elevado ao de fora, 10 elevado a 6, é igual ao de dentro, é igual a isso aqui. É igual a I sobre 10 a menos 12. Então, esse I vai ficar 10 a menos 6 vezes 10 a menos 12. Então, vai dar uma intensidade, cada torcedor vai poder estar emitindo uma intensidade física sonora de 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Tudo bem? Bom, só que eu quero a intensidade física do som total, ou seja, a de todos os torcedores do time Operário. Você vai ter que pegar a intensidade sonora 10 a menos 6 watts por metro quadrado e multiplicar pela quantidade de torcedores do Operário, que deu aqui em cima, ó, 60% do total, 22.872. Tudo bem? Então, a intensidade total física do som nesse dia desse jogo, colocando em notação científica, 2,2872 vezes 10 elevado a menos 2 watts por metro quadrado. Tá? Então, agora querendo saber o nível sonoro disso aqui, o que a gente faz? O nível sonoro N vai ser igual a, de novo, 10 log de I sobre I0. O nível sonoro, então, vai ser igual a 10 vezes log de a intensidade total, é aquela que a gente já calculou ali, ó, 2,2872 vezes 10 a menos 2 sobre 10 a menos 12. Tá bom? Bem, o que a gente pode fazer aqui? Como é que a gente vai se desvencilhar dessa conta?
Vamos lá. Isso daqui, ó, vai ser a mesma coisa que 10 vezes log de 2,2872 vezes 10 a décima. Ó, porque esse 10 a menos 12 vai subir, não é isso? 10 a mais 12. 10 a mais 12 multiplicado por 10 a menos 2. Então, vai dar 10 a décima aqui, tá? Só que você tem que lembrar que isso aqui é uma multiplicação, ó. E log da multiplicação é a mesma coisa que log da soma. Não é isso? Então, você vai ter um nível sonoro que é igual a 10 vezes. Vamos lá. Log de 2,2872. O log da multiplicação é o log da soma, mais, ó, log de 10 elevado a 10. Tudo bem? Bom, isso daqui vai ficar como? Vai ficar 10 de fora. O log de 2,2872, esse valor ele já deu aqui, ó. É 0,359, tá? E o log de 10 é elevado a 10, só pode ser 10, né? Esse 10, né, vai para frente multiplicando e o log de 10 é 1. Então, isso aqui vai ficar mais 10, ó. Compreendeu, não? Eu pego aqui de novo. Vamos lá, ó. Se você pegar, ó, aliás, um minutinho só, deixa eu pegar do lugar direito. Não foi? É daqui, né? Se você não entendeu ainda, precisa fazer uma revisão geral de log, viu, pessoal? Então, aqui, ó, isso aqui, ó, não é a mesma coisa que 10 vezes log de 10. Você não pode pegar esse expoente e colocar cá na frente, não é? Essa potência aqui, ó, botar cá na frente. Tudo bem. E quem é o log de 10 na base de 10? Não é 1? Então, vai ficar 10 vezes 1. Olha ele aqui, ó. Então, ficou assim, ó. 10 vezes 10,359, ok? Então, isso daqui vai dar 103,59 decibéis. dB, ok? Aí, olhando para as questões, 103,59 fica entre 102 e 104. Então, tá aqui, ó, resposta, letra C, ok? Isso daí aconteceu em 1978. E aí eu tenho uma curiosidadezinha para vocês, que eu vou deixar para vocês olharem, vocês investigarem. 4 anos depois, o Operário ainda era um grande time. E aí o que aconteceu? Olha aí o Morenão. Naquela noite, sábado de 6 de março de 1982, o Operário, 5 anos depois de ser semifinalista do Campeonato Brasileiro, vencia o badalado Vasco por 2-0 na abertura da segunda fase da Taça de Ouro, como era chamada a competição nacional na época. Bom, o crédito aí é do Campo Grande News. Tá aí a foto, tá? Mas o que os torcedores se lembram, mais do que os 2 gols do centroavante Jones, foi o estranho o quê? Pois é, 6 de março de 1982, aconteceu uma coisa que deixou a todos os torcedores impressionados, e muitos jogadores também conseguiram ver o que aconteceu. Um fenômeno estranho. Então, vocês podem pesquisar para saber o que aconteceu. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.